Agora falaremos sobre o relato do prisioneiro número 119.104, que ele fala sobre o ensaio psicológico. Quando o ex-prisioneiro 119.104 tenta descrever agora o que vivenciou como psicólogo no campo de concentração, é preciso observar de antemão que, naturalmente, ele não atuou ali como psicólogo, nem mesmo como médico, a não ser durante as últimas semanas, que foi necessário. Cumpre salientar esse detalhe, porque o importante não será mostrar o seu modo de vida pessoal, mas a maneira como precisamente o prisioneiro comum experimentou a vida no campo de concentração. Não é sem orgulho que digo não ter tido mais que um prisioneiro comum. Nada fui senão o simples número 119.104. A maior parte do tempo estive trabalhando em escavações e na construção de ferrovias, enquanto alguns poucos colegas de profissão tiveram a sorte de ficar aplicando ataduras improvisadas com papel de lixo em postos de emergência, dotados de algum tipo de calefação. Eu, por exemplo, tive que cavar sozinho um túnel por baixo de uma estrada para a colocação de canos d'água. Isso para mim não deixou de ser importante, pois, como reconhecimento desse serviço prestado, recebi 2 dos assim chamados cupons prêmio, pouco antes do Natal de 1944. Esses cupons eram emitidos pela firma de construção ao qual éramos literalmente vendidos como escravos pelo campo de concentração. Em troca de cada dia de trabalho de um prisioneiro, a firma tinha que pagar à administração do campo determinada quantia. Cada cupom prêmio custava à firma 50 centavos e era trocado por 6 cigarros no campo de concentração. Geralmente, apenas depois de passadas algumas semanas, de repente eu estava de posse de um valor equivalente a 12 cigarros. Acontece que 12 cigarros valiam 12 sopas, e 12 sopas realmente significavam muitas vezes a salvação da morte por inanição. Para 2 semanas ao menos, somente um capo, que tinha seus cupons prêmio garantidos, é que podia dar-se ao luxo de fumar cigarros, além do prisioneiro que dirigia alguma oficina ou depósito no almoxarifado e que recebia cigarros em troca de favores especiais. Todos os demais prisioneiros comuns costumavam trocar por gêneros alimentícios aqueles cigarros que recebiam através de cupons prêmio, isto é, por meio de serviços adicionais que representavam perigo de vida, a não ser que tivessem desistido de continuar vivendo, por terem perdido as esperanças, resolvendo então gozar os últimos dias de vida que ainda tinham pela frente. Quando o colega começava a fumar os seus poucos cigarros, já sabíamos que havia perdido a esperança de poder continuar, e de fato, então ele não aguentava mais. O relato anterior foi para justificar e explicar o título do livro. Vejamos agora que sentido tem propriamente um relato desse tipo. Afinal de contas, já foi publicado um número mais que suficiente de relatos contando os fatos nos campos de concentração. Aqui, todavia, apresentaremos os fatos apenas na medida em que eles desencadeavam uma experiência na própria pessoa. É para a experiência pessoal em si que se voltar o estudo psicológico que segue. Este tem uma dupla intenção, procurando atingir tanto o leitor que conhece como aquele que não conhece por experiência própria o campo de concentração e a vida que ali se passa. Para o leitor que o conhece, procuraremos explicar suas experiências com os métodos científicos disponíveis no momento. Para os outros leitores, procuraremos tornar compreensível aquilo que para o primeiro já foi sentido e faltava a ser explicado. O objetivo, então, é fazer o não iniciado também compreender a experiência do prisioneiro e suas atitudes, e compreender também aquele número tão reduzido de ex-prisioneiros que sobreviveram aceitando sua atitude singular durante a vida, e que constitui uma novidade do ponto de vista psicológico, pois a atitude dos sobreviventes não é sempre fácil de compreender. Frequentemente ouvimos essas pessoas dizerem
Não gostamos de falar sobre a nossa experiência. Não é necessária nenhuma explicação para quem esteve no campo. E a quem não esteve, jamais conseguiremos explicar o que havia dentro de nós, tampouco o que continuamos sentindo até hoje. É muito difícil fazer uma exposição metódica desse tipo de investigação psicológica. A psicologia exige distanciamento científico. Será que a pessoa que experimentou a vida no campo de concentração teria o distanciamento necessário durante a experiência, ou seja, na época em que precisou fazer as respectivas observações? Aquele que está fora tem distanciamento, mas está distante demais do fluxo de vivência para poder colocar qualquer afirmação válida. Pode ser que quem esteve completamente envolvido tivesse muito pouco distanciamento para poder chegar a um julgamento bem objetivo. Ocorre, porém, que somente ele chega a conhecer a experiência em questão. Naturalmente, não é só possível, mas é até muito provável que o critério que aplica às coisas esteja distorcido. Isso seria inevitável e será mister tentar excluir da descrição um aspecto particular e pessoal na medida do possível, mas quando necessário, ter também a coragem para uma descrição de cunho pessoal da experiência. Porque, a rigor, o perigo de uma investigação psicológica semelhante não reside em apresentar traços pessoais, mas exclusivamente em tornar-se tendenciosa. Por isso, deixarei que outros destilem mais uma vez o que está sendo apresentado, tirando do extrato dessas experiências subjetivas suas conclusões impessoais em forma de teorias objetivas. Essas teorias psicológicas poderiam ser uma contribuição à psicologia ou para a psicopatologia do encarceramento investigado há décadas. Já a Primeira Guerra Mundial mostrou a doença do arame farpado, dos primeiros campos de concentração. Devemos à Segunda Guerra Mundial a ampliação do nosso conhecimento sobre a psicopatologia das massas. Para parafrasear o título de um livro bastante conhecido de Le Bon, ela nos trouxe a guerra de nervos e todas as experiências do campo de concentração. Neste ponto, quero mencionar que inicialmente não pretendia publicar este livro com meu nome, mas apenas indicando o meu número de prisioneiro. A razão disso era a minha aversão ao exibicionismo com a coragem de confessar, superando-me assim a mim mesmo.